Boa noite a todos, aos internautas que nos assistem. O estudo de hoje, então, é do livro Palavra de Vida Eterna. A lição é: segundo agimos, mas deliberei isto consigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Paulo, Coríntios 2. Cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou o pior, conforme o rumo que lhes traça. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Azedume corta o impulso de generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Todos dependemos uns dos outros na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos, em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe. Quantos caminham ao nosso lado apenas para colaborar conosco, na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que venha a receber. Nós temos que refletir que, primeiramente, de acordo com os ensinamentos da doutrina kardecista, nós estamos no mundo de provas e expiações. Ou seja, nós estamos no mundo escola, porque nós, espíritos ainda em processo de evolução e esclarecimento, a nós é dada a oportunidade de aprendermos e evoluirmos por nós mesmos. As oportunidades são dadas aí de forma igual a todos. Só que no decorrer dessa nossa caminhada evolutiva, de acordo com as próprias dificuldades e os empecilhos que nós vamos enfrentando nos nossos caminhos, alguns conseguem avançar mais e outros nem tanto. E aí que começam a surgir as diferenças dos graus de evolução dos espíritos, que estão aqui neste plano, que é, como eu disse, uma escola. Nós somos espíritos numa experiência humana. O que isso quer dizer? Que a nossa verdadeira morada é o plano espiritual. A nossa incursão nos mundos evolutivos são somente temporárias para que lá nós possamos, então, desempenhar, pôr em prática tudo aquilo que aprendermos e assim experimentarmos e evoluirmos. Terminadas essas jornadas, nós então retornamos para a nossa verdadeira pátria, que é a espiritual. Só que aí nós esquecemos que a cada reencarnação, a cada incursão nossa em um mundo evolutivo, como nós estamos agora nesse segundo mundo, que é de provas e expiações, anteriormente a esse nós já passamos pelo mundo primitivo, e se formos bem-sucedidos, nós iremos para um mundo de regeneração. Nós, no plano espiritual, que traçamos os nossos planos reencarnatórios. O que são os planos reencarnatórios? São o nosso planejamento para a nossa vinda, a nossa estada
nesses mundos escolas. Tudo aquilo que nós desejamos fazer, tudo aquilo que nós desejamos experimentar. Só que a nós é dado, né, total autonomia para podermos traçarmos a nossa próxima reencarnação, de acordo com que nós possamos tirar o melhor proveito e o melhor aprendizado. E, dentro disso, nós, enquanto somos espíritos desencarnados, nós queremos colocar o máximo de tarefas, o máximo de oportunidades, porque quando nós estamos do outro lado, o nosso objetivo principal é muito claro, que é evoluir, é aprender e evoluir. Como nós já viemos de uma caminhada anterior, né, que nós já passamos por outras reencarnações, nós não somos espíritos recém-advindos do sopro do Criador. Nós já somos espíritos já mais antigos. Nós estamos num novo corpo físico, mas a nossa caminhada, ela já vem de muito antes desta nossa estada aqui. E quando nós traçamos os planos reencarnatórios, nós colocamos tudo ali que desejamos aprender para evoluir. Dentro disso, nós colocamos muitas das vezes experiências e oportunidades para estarmos com outros espíritos também que aqui estarão em processo reencarnatório, para podermos ajustarmos algumas diferenças, para termos a oportunidade de aprendermos com eles, assim como eles também de aprenderem conosco. Este é o roteiro de um filme muito bonito que é chamado de Vida. Cada um de nós é o ator ou a atriz principal do filme da sua vida. E aqui nós viemos com esse script. Agora, ao estarmos aqui, tudo aquilo que nós planejamos pode ser desencadeado ou não. Depende do nosso livre-arbítrio, que é uma regra mestre. E, se assim for, nós vamos desempenhando e experimentando. Só que o cenário para este filme, que é a nossa vida, ele vai ser montado de acordo com o nosso desejo também. E por onde nós expressamos os nossos desejos através das nossas emanações mentais e também sentimentais. Porque tem pessoas que passam pela mesma provação, vamos dar um exemplo, filhos que passam ali pela perda de um pai, a perda de uma mãe, que desencarna precocemente, e o cenário para cada um desses filhos, mediante esta provação que é a mesma, é diferente. Por quê? Que fator que está diferenciando um do outro mediante a mesma provação? A forma como esses indivíduos veem o mundo, a forma como eles sentem o mundo e interagem com esse mundo, e esse mundo interage com eles. Se for um indivíduo que já é de comportamento mais pessimista, mais negativo, aquele mesmo evento para ele será muito mais sofrível do que para o irmão, que muitas das vezes pode ser um indivíduo que tenta ver o mundo de uma outra forma, tenta ver, por pior que sejam as situações, tentar ver um lado positivo delas, que é o que o Emmanuel sempre falava com o Chico Xavier, que o grande segredo da vida era achar luz na escuridão, amar o feio e o mal. Porque, gente, você gostar da luz, você amar o bom e o belo, isso não é atribuição, não, isso a gente já faz espontaneamente, não é? E temos pessoas que o filtro mental delas
para com a vida sempre é um filtro enegrecido, escuro, opaco, um filtro que faz com que essa pessoa, qualquer que sejam as situações, ela tem um pensamento ou um sentimento negativo. Se a gente pegar até coisas boas, né? A Mega Sena estava aí acumulada 130 milhões agora, não é? Acho que um sortudo ganhou sozinho lá em São Paulo. Vocês já ouviram? Eu, pelo menos, já ouvi pessoas falarem assim: ah, eu não queria ganhar esse dinheiro não, porque acho que isso ia trazer muito problema para a minha vida. Olha, algo que outras pessoas veem e falam assim: nossa, se eu ganhasse esse dinheiro, eu poderia ajudar tantas pessoas, né? Eu poderia mudar tantas vidas. Viu? O mesmo evento, o mesmo fenômeno, uma pessoa vê algo como negativo e a outra vê como algo positivo. É algo que nós temos que refletir e pensar sobre isso, porque nós pensamos assim: ah, não, mas mediante as dificuldades da vida, os sofrimentos da vida, como você falou, que uma perda de uma mãe, de um pai, é muito difícil a gente ver luz nessa escuridão, não é? Porque é uma coisa muito difícil. Mas tem pessoas que até coisas boas, como eu falei o exemplo aí de ganhar na Mega Sena, tem pessoas que veem que não querem isso porque isso vai ser um problema para a vida dela, ou seja, vendo isso como um lado ruim. Outras veem isso como uma oportunidade e algo bom. Então não quer dizer que trata-se somente do fenômeno, do evento que nós estamos passando na vida, que a gente olha isso para o lado positivo ou negativo, não. Então, o grande segredo é nós tentarmos achar luz na escuridão. Por pior que sejam as situações, as provações, as expiações das nossas vidas, elas têm algo a nos trazer de bom. Um exemplo simples. Qual é a diferença do ovo e da batata na água quente? Todo mundo cozinha ou já viu. O evento é o mesmo. A água quente sobre o ovo e sobre a batata. O ovo, o que acontece com o ovo? Ele é mole e fica duro. E a batata? É dura e fica mole. Então, é a mesma coisa conosco nas nossas vidas. Passamos por provações, por dificuldades, que nós temos dois caminhos somente a seguir. Ou nós fazemos como o ovo, nos endurecermos, nos tornarmos pessoas amargas, infelizes, ou fazemos como a batata. Aquilo nos ajudar a amolecer, a melhorar e a buscar viver a vida de uma forma melhor ainda. Então, são só esses dois caminhos que nós temos para seguir. E a todo momento, todo o cenário que envolve as situações das nossas vidas estão diretamente relacionados à nossa projeção mental. Lembra que eu falei que esse filme chamado Vida, no qual você é a atriz principal ou o ator principal, que é a sua vida, o cenário vai vir de acordo com o cliente. Tem pessoas, eu acho muito oportuno, as reuniões mediúnicas, muitas vezes é indagado os mentores espirituais: ah, mas por que fulano só está sofrendo muito, está passando por problemas? Nós queríamos pedir por ele, né, que pudesse intervir, ampará-lo. Aí às vezes pergunta assim para os mentores: por que ele sofre tanto? É uma pessoa tão boa. Aí vem umas respostas assim, que é igual o Emmanuel fazia com o Chico, né, aquelas respostas bem curtas e diretas. Porque ele quer. A gente fala: ele quer? É, porque ele quer. Mas como assim ele quer?
Porque ele tem a opção de, mediante a isso que ele está passando na vida, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Ou se não, ficar com a cara esborrachada lá no chão. Tem gente que fica lá, né? E às vezes a gente tenta até levantar e ele não quer não. Às vezes puxa a gente também. Se você não ficar esperto, quando vê você está lá deitado do lado dele, que não quer sair. Vamos pensar nisso. As provações, as expiações que nós temos na vida, a carga de sofrimento delas vai depender de nós. Nós que colocamos aquela carga de sofrimento. Outra orientação da espiritualidade que é muito importante é, mesmo mediante os sofrimentos, nós temos que vivenciá-los com a intenção de se libertar e não de se aprisionar. Ah, se eu tive a perda da minha mãe, se eu tive a perda de um pai, de um filho, eu estou sofrendo com aquilo, eu devo respeitar o meu sentimento. Naquele momento, se eu estou triste, eu devo vivenciar a minha tristeza. Devo chorar, devo espernear, devo gritar, mas com a intenção de ficar livre daquilo. Não é se afogar naquele sentimento. Os budistas, eles têm um conceito de que nós, os sentimentos humanos, são os combustíveis da alma e que eles devem ser gastos. E o que não é gasto encharca a alma. A alegria nós gastamos instantaneamente, né? Você recebe uma notícia boa, você fica alegre, alegre, alegre. Aí eu falo que é o combustível que a gente gasta mais rápido. A tristeza, a raiva e o medo, que fazem parte dos 4 sentimentos humanos, nós guardamos. E a gente guarda as piores coisas, né? Acho que a gente tem que ficar mais perto, guardar um pouquinho de alegria, né? Não vou comer essa alegria toda, não. É igual que a gente ganha uma sobremesa, vou guardar para comer aos pouquinhos. Mas não, a gente gasta tudo. E o que a gente guarda? Nós guardamos raiva, nós guardamos tristeza, nós guardamos medo. Por quê? É bom, gente? O gosto é bom? O cheiro é bom? Diz. Se fosse uma comida, isso era bom? Não era. Nós não somos bobos, não é? Desde criança, nós já somos ensinados ao quê? A não queremos sofrer raiva, ter medo e nem tristeza. E aí nós vamos guardando. Isso vai encharcando a nossa alma. E enquanto nós não nos libertarmos, nós não fizermos um movimento de limpeza, de retirada, a nossa alma padece. E isso é até a explicação por que nós estamos num tempo de que as maiores moléstias hoje que assolam a humanidade é a depressão, a ansiedade e o medo, não é? Então aí, nós temos que valorizar os nossos sentimentos humanos, temos que vivenciá-los, nós temos que olhar para aquilo e sentir. Não lutar, sentir. Nos respeitar. Se eu estou com vontade de chorar por causa de algo que eu passei, eu vou chorar. Não tem ninguém que tem que falar que o homem não chora, que não deve chorar, que você tem que ser forte. Não, eu estou sendo forte, porque eu estou aqui vivendo esse sentimento que está produzido e eu tenho que vivenciá-lo, porque ele faz parte da essência da minha alma. E só vivenciando ele que vai ser, minha alma é depurada e que eu vou aprender e evoluir. Então nós temos o nosso cantinho do pensamento, da reclusão, nos permitimos sentar, chorarmos, termos medo, gritarmos, mas sempre colocando isso para fora como uma forma de estou vivendo isso, mas ao mesmo tempo isso está sendo consumido, está me libertando.
Porque nós vamos trabalhar com pessoas que estão com processo depressivo, por exemplo, quando a pessoa no processo terapêutico ela começa a falar, a gente vai observando que ela vai trazendo tristezas atrás de tristezas quando vê ela chega lá na fase da infância. Porque lá quando era menino, caía, ralava o joelho, né? Igual a música fala, né? Depois a gente vai entender que coração partido dói mais que o joelho ralado. E aí falava, menino chora. Aí, tristeza guardada, reprimida. E aí vai passando por tudo na vida e vai guardando. Chega uma hora que esse copo vai derramar. Não tem jeito. Tem uma hora que isso vai transbordar. E isso transborda principalmente com as doenças psicossomáticas. Olha, está aí no campo da psicologia, da psiquiatria. O psíquico vai ficando tão acumulado que depois vai manifestando como doenças no corpo físico. No processo terapêutico, como a gente vai trabalhando com um indivíduo desse? Muitas vezes cada sessão pega uma caixa de lenço, vamos, hoje é o dia de chorar, vamos chorar. Aí deixa chorar, 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 fala, quando eu perdi meu cachorro lá quando era criança, meu pai não deixou eu chorar, não deixou eu enterrar meu cachorro. E aí eu lembro disso. Então chora pelo cachorro que morreu. Aí chora, chora, chora. É interessante que aí chega um momento a pessoa fala assim, ai, nossa, tem um alívio, né? Eu falei, então tá bom. Então encerramos o episódio do cachorro. Vamos para o próximo agora. Vamos chorando para a gente gastar isso aí. Até a gente esvaziar o copo. E lamento dizer que o copo sempre enche de novo. Não é? A vida é assim. É um encher e esvaziar esse copo. É o nosso copo psíquico. É o nosso copo afetivo. Agora, quanto mais você for humano com você mesmo, trabalhar isso e se permitir ser humano, né? Que nós somos seres humanos, nós estamos na experiência humana. Nós temos que vivenciar os sentimentos. Você se permitir, você vai conseguir chegar a um estágio de equilíbrio. O copo começa a encher um pouquinho, você já vai esvaziar ele. Enche um pouquinho, esvazia ele. Então esse copo não vai causar problemas. Não vai adoecer esse corpo físico, não é? Porque se você vai guardando, você vai encharcando o seu espírito, a sua essência, e o corpo físico é a nossa embalagem. Se tem algo encharcado aqui dentro, vai começar a mofar e apodrecer isso aqui que está aqui fora, não é? Tanto que tem vários estudos hoje relacionando as doenças psicossomáticas a muitos tipos de cânceres, que é o desequilíbrio reprodutivo das células do corpo, de diferentes regiões, não é? Tudo ligado. E isso associado à questão espiritual. Nós também temos que vibrar ali numa faixa que nós possamos perceber e interagir com espíritos desencarnados e encarnados de um padrão vibratório melhor. Mas nós somente vamos conseguir isso se nós tivermos nessa sintonia. Se você fica encharcado, você pesa. E o que pesa vai para o fundo do rio, não é? E no fundo do rio está o quê? Só sujeira e lama e escuridão. E aí você espiritualmente, você começa a entrar em sintonia com qual faixa espiritual? Infelizmente, com espíritos menos esclarecidos e principalmente sofredores. Quantos tratamentos espirituais nós acompanhamos que a pessoa vem, ela está passando por problema depressivo, síndrome do pânico, ansiedade, vários problemas, e no tratamento espiritual nós vamos observar que
ela ali também está num processo simbiótico. O que é simbiose? É quando eu começo a me conectar tanto com o outro ser, que nós começamos a nos tornar um só. E aí a gente vai observar que esses indivíduos nos tratamentos espirituais, eles estão ligados a vários espíritos sofredores, que estão na mesma faixa que eles. Ah, mas aí ele não está ajudando? Não, porque ele está doente. Você pode ajudar só se você estiver melhor do que aquele que está doente. E aí isso a gente vai tendo uma sobreposição de problemas, que aí começa com o mental, com o afetivo, vai para o corpo físico e no espiritual. E, se não tomar cuidado, esse indivíduo desencarna precocemente, porque o corpo físico não aguenta, e vai se tornar no plano espiritual o quê? Um sofredor igual àqueles que ele ficava sempre em sintonia também. Então nós temos que pensar muito sobre como nós enxergamos os eventos das nossas vidas. E como eu falei, nós temos sempre dois caminhos. Ou você se tornar o ovo que fica duro, ou a batata que fica mole. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma oração para os espíritos endurecidos e que pedem preces. O que são os espíritos endurecidos? São os espíritos que, mediante as dificuldades, as provações da vida, eles foram se enclausurando, se fechando em si mesmos, na amargura, no ódio, na malevolência, na tristeza, no medo. E eles ficam lá, eles vão se enclausurando, não é? O livro O Céu e o Inferno, que nos traz perfeitamente que céu e inferno é um estado de consciência. Nós aqui encarnados, nós, dependendo da nossa consciência, nós podemos estar no céu ou no inferno. E do outro lado é do mesmo jeito. E se mediante as dificuldades da vida nós fomos tomando isso, e ao invés de pensar que isso pode vir a nos burilar, a nos ajudar a melhorar e evoluir, eu começar a me endurecer e me fechar, eu vou me tornar um espírito endurecido. Quantos espíritos endurecidos nós temos encarnados, não é? A gente tem umas pessoas que são endurecidas, amargas, tudo da vida delas é visto pelo lado negativo e ruim. É aquela pessoa que os meninos estão jogando bola na rua, a bola cai na casa delas, elas furam a bola dos meninos. As pessoas mal amadas, infelizes na vida. A pessoa ela foi se fechando. E outras que são exemplos, que passam por dificuldades, por provações, e são pessoas sempre que estão leves, otimistas, vendo a vida por um bom lado, tentando ver e viver a vida da melhor forma possível e ainda ajudando as pessoas. Olha, duas situações totalmente diferentes, não é? Tem um caso que eu gosto de contar, que exemplifica muito essa questão do nosso filtro mental, que a gente tem que tomar cuidado. Um casal, né, todos os dias pela manhã, o marido levantava, sentava à mesa do café para tomar o café e ler o jornal. A esposa vinha para servir o café e aí tinha uma janela e ela olhava a vizinha, né, que estava lá no quintal, estendendo as roupas no varal. Aí ela falava com o marido assim: nossa, não acredito como ela tem coragem de estender uma roupa suja dessa. No outro dia, mesma cena, serviu o café, o marido estava lá, aí ela falava: olha lá, bem, de novo, que vizinha porca. Ela lava muito mal as roupas e ainda coloca lá para secar. No outro dia, do mesmo jeito, olha lá, ela insiste em... Será que ela não enxerga que as roupas estão sujas? Aí uma manhã, na hora que ela foi servir o café, ela falou para o marido assim: nossa, bem, olha lá, até que enfim,
ela hoje lavou a roupa bem. As roupas estão branquinhas, né? Quarando lá no varal. Aí ele falou, ainda bem que ela percebeu. Aí ele falou assim para ela, não, foi eu que limpei a janela. Entendeu? O evento está acontecendo. A gente vê o problema lá, mas o problema está aqui. Como nós estamos vendo o mundo? Qual lente nós estamos usando para ver o mundo? Porque muitas das vezes nós estamos pensando que é o outro, que o problema está ali, acolá, mas a verdade o problema está onde? Aqui. E quais então são os filtros mentais que nós estamos usando para ver as nossas vidas e principalmente mediante as provas e as expiações? Como eu disse, tem pessoas que passam pela mesma situação. Uma passa, sofre, sente, sacode a poeira e dá a volta por cima. O outro está lá na cara no chão até agora. E às vezes o outro se revolta, né, com aquele outro, né? Fala assim, ah lá, tá vendo? Gostava da minha mãe não, porque não está sofrendo. Porque tem que sofrer, porque o sofrimento só que vale. Uma outra fala da espiritualidade é essa, que muitas vezes eles falam assim, chega à casa pelo amor ou pela dor. E aí muitas vezes a gente pergunta assim, quantos que estão aqui nesta casa, neste momento, pelo amor? Aí a gente surpreende com poucas pessoas falarem que é pelo amor, né? Aí a gente vê assim que a grande maioria vem pela dor. Então, porque nós também somente procuramos a mudança, o aprendizado, a partir da dor. Isso ainda é um traço de espíritos ainda, de mundo de provas e expiações, não é? E o engraçado é que muitas das vezes, isso a espiritualidade também fala, é perguntado, né? Está aí no livro dos Espíritos, é necessário, o espírito aprende somente através de provas e expiações? Aí os espíritos respondem, não, mas a grande maioria necessita passar pela experiência, porque somente assim eles sentem que aprenderam. Vocês já pararam para pensar isso? Que se a gente tem que passar por sofrimento para aprender sempre? Tem pessoas que são assim, ó, você já deve ter ouvido isso, chega assim e fala assim, nossa, minha vida está tão boa que eu estou até com medo. Vocês já viram isso? Minha vida é tão boa que eu estou até com medo. Ah, mas como é assim? Ai, não, está tudo tão tranquilo, tão bom, que nossa, eu acho que vai acontecer uma coisa muito ruim. Olha, são pessoas condicionadas a somente estiver tendo, com a música daquela cantora lá, tiro, porrada e bomba, que vale. Não é? Eu dou aula na universidade e muitas vezes eu dou atividades para os alunos tudo, e falei, pronto, vocês já estão avaliados, isso foi a avaliação. Aí tem alunos que chegam perto de mim e falam assim, uai, mas não vai ter prova não? Eu falei, mas vocês já fizeram. Uai, mas isso vai valer? Eu falei, você quer sofrer? Então tá, vamos ver uma forma de uma prova. Ele quer uma prova que é difícil, que sofre, que muitas vezes não vai provar nada, mas só assim que ele acha que realmente avaliou, que ele aprendeu. Sendo que de outras formas foram muito mais produtivas, a gente consegue comprovar que ele aprendeu, mas ele não acredita. Às vezes chega e fala assim, professor, não consigo atender aquele paciente. Fala, mas sim, você já fez tudo, já passou, você está aqui no estágio. Ah, mas será que eu sei mesmo? Sabe, né? Vai lá e atende, faz. Isso também nós temos que trabalhar em nossas mentes, esse condicionamento mental que nós temos, de que tudo tem que ter dificuldade, tudo tem que ter sofrimento, né? Que se não tiver, não vale.
Olha a emanação mental que a gente manda para o universo. Nós somos pilhas vivas. Os neurônios se comunicam através das neurosinapses químicas e elétricas. O coração, o ritmo do coração, ele é ditado pelo nó do sino atrial, que é o nosso marcapasso biológico que faz. Se você aumentar os passos, ele aumenta o batimento. Se você diminui, ele diminui. Isso é através de impulsos elétricos que avisam as células do coração. São exemplos para a gente ver que nós produzimos e utilizamos energia. O universo, a Terra está no movimento de translação e de rotação, que é através dos seus campos vibracionais, gravitacionais, que também tem energia. A interação da Terra com o astro, né, dela, que é a Lua, com o Sol, com os outros planetas, tudo é definido através de questões gravitacionais de energia. As marés sobem e descem através do posicionamento da Terra e também questão gravitacional e energia. Tudo. E vocês acham que o nosso pensamento, que é o resultado final de um processamento desse computador que é chamado de cérebro, para ao final processar as informações, editar as informações e projetar o que é o produto final, se nós temos pensamentos negativos, sentimentos negativos, gente, o universo, ele é muito literal. O que você emana, ele te traz. Fica no medo emanando mentalmente. Ah, eu vou ser roubado. Ah, eu vou ser roubado, estou com medo de ser roubado, eu vou ser roubado, eu vou ser roubado. Vai chegar no momento que a sua emanação para o universo vai ser de quê? Ser roubado, né? E aí vai acontecer o quê? O cenário para essa atriz ou esse ator que está emanando vai ser montado e você vai passar pela experiência do roubo. Então, eu brinco e sempre falo com as pessoas, eu sempre emano, né, mesmo mediante as situações, às vezes eu vou passar por situações que são complicadas, mas às vezes eu fico até forçando mentalmente. Eu vejo o melhor cenário possível, né? Até com arco-íris, flores. Falo, nossa, que lindo, isso vai ser ótimo. Porque eu falo assim, mesmo que eu sei que vai vir um chumbo grosso ali, vai ser mais leve do que eu já colocar sofrimento naquilo. E eu endossar aquilo também. É igual nós temos ansiedade, preocupação. Eu vejo com as crianças, né, quando vão tomar uma injeção, aí elas sofrem o medo pensando na dor, sofrem a dor, depois sofrem após a dor. Porque ficam lá chorando. Aí eu falo, um evento ela sofreu 3 vezes para a mesma coisa. Aí eu falo, não vou sofrer 3 vezes, não. Se vai doer, eu não quero nem lembrar, vou lá, doeu, ai, só sofri uma vez. Se nós ficarmos fazendo isso, nós vamos triplicando os sofrimentos. Nós vamos colocando mais peso nas coisas que elas têm, mais dificuldade que elas têm. Então nós temos que procurar minimizar isso ao máximo. E tome cuidado com as pessoas que vocês convivem, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente tem mais contato. Se você convive, se é um familiar, se é gente que é assim também, vai procurar quem? Acho que eu vou conversar com fulano, porque ele já passou por isso, então assim, eu acho que ele vai me dar uns caminhos, né? Vai me ajudar. Só que ele esquece de pensar que o fulano, nossa senhora, aquela situação para ele tornou ele um ser amargo, péssimo. E aí você vai lá, meu filho, acabou para você. Você vai se tornar. Não, filtre, observe, fala, nossa, olha, o fulano já passou por isso, está ali, vivendo a vida, né? Deu uma volta por cima, está bem. Essa é uma pessoa boa para você conversar. Tá vendo? Nós temos que também ver as sintonias, ver onde nós temos que ir para a gente conseguir
retroalimentar a nossa vibração e elevar, não é derrubar mais, não. A gente tem que sempre policiar, né, as companhias, os pensamentos. E para terminar, o que a espiritualidade está sempre pedindo para nós. A espiritualidade fala assim, estamos numa era que a humanidade ela despertou para a preocupação com a saúde do corpo físico. Não é? Vocês não concordam que nós estamos no momento agora que nunca se falou tanto de alimentos saudáveis, de atividade física, qualidade do sono, de tomar 2 litros de água por dia, né? Hoje nós atingimos isso, só que nós esquecemos da nossa nutrição mental. Nós estamos aí a todo momento sendo intoxicados, ouvindo coisas ruins, vendo coisas ruins, nos relacionando com pessoas tóxicas. Então nós estamos esquecendo dessa nutrição que é muito importante, né? Que é da nossa mente. Não é porque está lá no jornal, não é porque está passando na televisão, não é porque está escutando no rádio, gente, que é preciso de que você tem que ouvir aquilo, de que você tem que estar exposto àquilo. Passa pelas peneiras, tá? A primeira peneira é o que aquilo vai te ajudar? Vai servir para alguma coisa para você? Vai te ensinar alguma coisa? Se ouvir aquilo, vai te ensinar alguma coisa? Vai te ajudar? Não? Então, já está mostrando que não vale a pena. Que é informação inútil. Segunda peneira, você tendo essa informação, você pode fazer algo para ajudar aquela pessoa, aquela situação ou aquelas pessoas? Não? Então, essa informação, você não deveria estar sendo exposta a ela. Né? Peneira, filtra, qualidade, pensamento positivo. E aí vão emanar para a Terra, para o mundo, né? Transformar. E a gente ir para o mundo de regeneração, né? Que aí vai ser um povo com a cabecinha melhor aí. A gente tem que torcer para a gente poder fazer parte. Agradecer a oportunidade, mais uma vez, né? E até a próxima.